Está no ar o programa Você Melhor com Gui Moreira. Bom dia, ótima manhã de domingo para você. Começa agora o Você Melhor na Band, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Muito obrigado pela audiência em todo o estado. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Confira os destaques do programa de hoje. Saiba como um conjunto de tratamentos faciais pode levar à melhora da qualidade da pele, de suas proporções e simetrias. Veja na entrevista com a médica injetora a doutora Tayane Cota. Calvície. Entenda como acontece a ausência ou queda de cabelo no couro cabeludo. Tratamentos modernos podem reverter esse quadro, garante a médica dermatologista doutora Isabela Gaed. Terapia de reposição hormonal. Entenda como funciona o tratamento eficaz para aliviar os sintomas comuns que acompanham a menopausa com a ginecologista doutora Ellen Costa. Cicatrizes pós-cirurgia plástica. Entenda como elas podem ficar por conta dos procedimentos, de maneira a causar o menor desconforto possível, na coluna do cirurgião plástico Dr. André Mansur. Planos para aumentar a família com uma nova gestação. É o chamado planejamento familiar. Quem fala sobre o tema é a ginecologista e obstetra doutora Débora Rodrigues. Atenção, o câncer de intestino em pacientes jovens vem aumentando a cada ano e por isso é preciso estar com os exames em dia. É o que você vai ver na entrevista com a doutora Nayara Ribeiro. Você sabia que o pré-natal pode ajudar na identificação de uma série de doenças na mãe e no bebê? Tema da entrevista da ginecologista e obstetra doutora Júlia Alckmin. Excesso de peso, predisposição genética, flacidez muscular. São fatores que podem contribuir com a famosa papada, mas é possível corrigir esse incômodo, segundo a doutora Isabela Riero. Uma situação que incomoda e causa desconforto. Estamos falando do mau hálito, um dos problemas da higienização bucal inadequada. Entenda mais com a dentista doutora Ana Carolina Assis. E mais, quando começar os tratamentos estéticos com colágeno? A proteína é importante para a elasticidade dos tecidos. Doutora Paula Nicole responde pra gente. Tudo isso você confere agora no Você Melhor MG. A harmonização facial reúne um conjunto de técnicas que tem como objetivo corrigir de forma sutil. Um tratamento bem feito deve preservar a expressão facial, evitando que a aparência pareça artificial. Entenda mais com a médica injetora doutora Tayane Cota. Bom dia! A harmonização orofacial é um conjunto de diversos tratamentos que tem o objetivo de tornar a face mais simétrica e harmônica e vai ser utilizado tanto procedimentos para o beautification, ou seja, deixar a pessoa mais bela, tanto como rejuvenescimento. Para isso, a gente tem vários tipos de tratamento. O estímulo de colágeno através dos bioestimuladores de colágeno, ou através mesmo dos fios, né? Nós temos os fios lisos de PDO, temos também os fios de tração, temos também o Skin Booster, que é um tratamento para melhorar a qualidade, melhorar o viço da pele, né? Fechar poros, hidratar um pouco mais essa pele. E temos também os preenchimentos faciais, no qual a gente utiliza o ácido hialurônico. E os preenchedores, né? São produtos que a gente utiliza para dar volume para estruturas que a gente perde ao longo dos anos. Então a gente acaba utilizando ácidos hialurônicos para dar um novo contorno a esse rosto. A princípio, qualquer pessoa, né, que esteja incomodada com sinais do envelhecimento, que esteja com rugas já de expressão, às vezes a gente é novinho, mas acaba tendo já os pés de galinha, né, o bigode chinês. Qualquer pessoa que esteja realmente incomodada com os sinais do envelhecimento do rosto, qualquer pessoa que queira melhorar algum aspecto do rosto pode fazer. A gente tem algumas contraindicações, eu acho que o importante é falar isso. A princípio, uma contraindicação formal, né, gestantes, então gestante não pode fazer nenhum procedimento injetável e pessoas com doença autoimune. Os resultados, eles vão depender, né, da individualidade de cada pessoa. Por exemplo, se a gente fala do bioestimulador de colágeno, quando a gente fala do estímulo de colágeno, a gente espera, né, uma melhora da firmeza da pele, uma melhora da flacidez, né? O principal sinal de flacidez no rosto seria aparecimento, né, do bulldog, aquela flacidez do pescoço, as linhas marcadas do pescoço. Então a gente observa uma melhora dessas linhas. Com o preenchedor, a gente observa melhora daquele ar de cansado quando a gente preenche a olheira, melhora do bigode chinês, né, quando ele está muito marcado. O lábio, que é muito fininho nos pacientes, né, mais velhos, ou até mesmo em pessoas mais novas que têm um lábio muito fino. A gente consegue melhorar o contorno, o desenho do lábio, deixando o lábio um pouco mais atraente, mais bonito. O Botox, a gente consegue melhorar aquela ruga, né, que a gente tem de expressão, a gente fala que é a ruga do bravo, aquelas rugas cortando a testa, ou até mesmo os pés de galinha.
cada resultado vai depender do produto utilizado e principalmente da individualidade de cada paciente. Outra coisa muito importante também vai depender do profissional que está atuando, né? Então depende muito da capacidade dessa pessoa de poder colocar o produto no lugar certo, com o produto adequado para cada pele e até mesmo para garantir uma melhor durabilidade. Bom, eu atendo presencialmente nas cidades de Ouro Preto, Belo Horizonte, Carmés e Morro do Pilar. Para quem quiser, né, entrar em contato, meu Instagram vai estar aqui embaixo, pode me mandar mensagem, pode entrar em contato comigo, que será um prazer te atender. Aumento da queda do cabelo, fios mais finos, ralos e curtos, falhas perto da testa. Esses podem ser os primeiros sinais da calvície. Para confirmar o diagnóstico, o médico deve fazer um exame de dermatoscopia, que permite observar o cabelo com mais detalhes. Assim é possível elaborar o melhor tratamento, de acordo com a médica dermatologista doutora Isabela Gaed. Olá pessoal, olá para você que me assiste aqui. O assunto da nossa conversa hoje é a calvície. A calvície é a ausência ou queda do cabelo do couro cabeludo. É conhecida cientificamente como alopecia androgenética. As causas são fatores genéticos associados aos níveis de testosterona na corrente sanguínea e por isso é mais frequente nos homens, mas também pode afetar as mulheres. Os primeiros sinais da calvície são aumento da queda de cabelo, fios mais finos, ralos e curtos, falhas de cabelo perto da testa, perda progressiva de cabelo nas têmporas, conhecido como entradas, e perda de cabelo no topo da cabeça, chamado coroa. Para confirmar o diagnóstico de calvície, o médico deve fazer um exame de dermatoscopia com um aparelho que tem uma lente, que permite observar o cabelo com mais detalhes. O médico também deve solicitar exames de sangue, pois algumas condições de saúde também podem causar queda de cabelo. É comum que a queda de cabelo cause um impacto na qualidade de vida, baixa autoestima ou até depressão. Nesses casos, é importante consultar o médico, que pode indicar o melhor tratamento. Entre eles, o uso de remédios para aplicar no couro cabeludo ou o transplante capilar. Meu nome é Isabela Gaed, eu sou médica e espero que a nossa conversa tenha sido esclarecedora. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Um abraço e até um próximo encontro. A menopausa traz uma série de mudanças na qualidade de vida das mulheres. Ondas de calor, piora na memória, ressecamento vaginal e mudanças de humor. Uma forma de aliviar esse quadro é com o tratamento de reposição hormonal. Também é indicado para prevenir a perda óssea que ocorre a partir dessa fase e que a longo prazo pode levar à osteoporose. Saiba mais com a ginecologista doutora Ellen Costa. Reposição hormonal na menopausa. Hora de entender um pouco mais sobre o assunto com a doutora Ellen Costa, ginecologista. Seja muito bem-vinda, doutora Ellen. Eu que agradeço, Rafa. Bom dia ao público. Estou aqui para a gente conversar sobre esse tema bem bacana, bem relevante, bem atual, que é a reposição hormonal na menopausa. Doutora Ellen, o que é a reposição hormonal? Bom, a reposição hormonal, na verdade, é um tratamento em que a gente objetiva a retornar os níveis do hormônio da mulher ao que era antes do envelhecimento. E ele é primordial, porque a gente já sabe hoje, à luz do entendimento da ciência, de que a mulher, quando ela vai envelhecendo e vai diminuindo a produção hormonal dela, o corpo vai sentindo, ela vai tendo piora do funcionamento do coração, piora do cérebro, vai perdendo proteção óssea. Então é fundamental que ela faça a reposição para poder retomar ao que era antes de entrar na menopausa. E qual a indicação do tratamento? Bom, a indicação da reposição hormonal são as mulheres que já estão aí 40 a mais, que já estão começando a ter sintomas do envelhecimento, da falta do hormônio. Mas é muito importante a gente respeitar o que a gente chama de janela de oportunidade. Ou seja, você iniciar a reposição hormonal antes dos 60 anos de idade para aquelas mulheres que não sabem a idade em que foi feita a menopausa, ou nos primeiros 10 anos em que aconteceu a menopausa, sabendo que a menopausa é a última menstruação. Como funciona o implante hormonal, doutora? O implante hormonal é uma via de administração do hormônio, não só do hormônio. Hoje a gente tem implantes hormonais para medicações não hormonais também, né? Então, quando a paciente faz a opção pelo implante hormonal, a gente faz o cálculo da dose especificamente para ela, para o peso dela, para a indicação dela. São hormônios diferentes para cada caso. Mas não é a única via de reposição hormonal. A gente tem a reposição hormonal pela via transdérmica, que é feita através da absorção da pele, que é uma excelente via de
reposição hormonal. A gente tem, às vezes, também a necessidade de fazer o gel vaginal, também como uma opção da reposição hormonal, e alguns pequenos casos, bem selecionados, a gente usa a via oral, que é o comprimido mesmo para tomar. Doutora Ellen, muito obrigada pelas informações e pela presença aqui no Você Melhor. Eu que te agradeço, Rafa, por estar aqui na Band Minas e poder conversar com vocês sobre um tema que eu gosto e eu acho tão delicioso, que é a reposição hormonal na menopausa. Querem conhecer mais sobre o trabalho da doutora Ellen? As redes sociais dela estão aparecendo aqui na tela e o telefone de contato também. Vai ser um prazer responder todas as dúvidas e receber vocês. Toda cirurgia plástica deixa cicatrizes. Um procedimento bem elaborado junto ao médico pode adotar caminhos para que elas fiquem com maior discrição possível, de forma a não causar desconforto ao paciente. Para as mulheres que passam por uma gestação de cesariana, as dúvidas sobre as marcas são ainda maiores. Quem explica é o cirurgião plástico Dr. André Mansur. Olá, Gui Moreira! Olá para você que me acompanha aqui. Hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo: as cicatrizes no pós-operatório da cirurgia plástica. A sua cicatriz da cesariana é ótima. Algumas pacientes até chegam para mim no consultório e falam: ela é uma linha fininha, doutor. Será que a cicatriz da abdominoplastia vai ficar igual? Provavelmente não. Isso porque o principal fator para se ter uma cicatriz de boa qualidade é a tensão na ferida, ou seja, a força que o médico faz para aproximar as bordas do corte na hora de fechá-lo. Na cesariana, a mulher acabou de dar à luz, então a pele do abdômen, que estava muito esticada, passa a ficar muito flácida e com isso as bordas se juntam muito facilmente, levando a uma cicatriz muito mais fina. Por outro lado, na abdominoplastia, nós fazemos o contrário. Essa é a cirurgia na qual nós tratamos a flacidez, retirando o excesso de pele do abdômen e por isso mesmo fica mais difícil de aproximar as bordas da ferida. Desse jeito, a cicatriz final dessa cirurgia plástica tende a ficar um pouco mais grossa do que a da cesariana. Você quer saber mais sobre cirurgia plástica? Me acompanhe aqui aos domingos e não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Por hoje eu fico por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro. Aumentar a família pode não estar nos planos para algumas pessoas, mas outras sonham com uma gestação. Para isso é preciso um planejamento familiar. Esse processo deve começar com pelo menos 3 meses de antecedência para o início da suplementação necessária, além da avaliação geral da saúde, segundo explica a médica ginecologista e obstetra, doutora Débora Rodrigues. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia para você de casa que me assiste. Meu nome é Débora Tolentino, sou médica e trabalho com a saúde da mulher, na ginecologia e obstetrícia, nas suas diferentes etapas da vida. O tema hoje será planejamento familiar. Mas, doutor, o que é planejamento familiar? Bom, o planejamento familiar é um termo que engloba tanto o planejamento de uma nova gestação, quanto o planejamento de não ter gestações, entre gestar e não gestar. Planejando em ter uma gestação, o ideal é iniciar 3 meses antes para suplementar as vitaminas necessárias, avaliar se tem alguma doença de base descompensada, como diabetes e pressão alta. Por outro lado, pensando em prevenir uma gestação, temos muitos métodos contraceptivos hoje, como DIU, Implanon, que é um método contraceptivo de longa duração. Temos a mini pílula, o anel vaginal, que é um contraceptivo hormonal que combina estrogênio com progesterona em formato de anel. De forma definitiva, temos a laqueadura tubária para as mulheres já com prole definida que não desejam mais gestar. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui e te espero no nosso próximo encontro. Até lá! O Centro Avançado de Odontologia e Implante Dentário é uma clínica completa. Implantes dentários, próteses, harmonização facial, preenchimentos e muito mais. Tudo isso em apenas um lugar. Venha para o Centro Avançado de Odontologia e Implante Dentário. O câncer de intestino vem crescendo cada vez mais entre a população com menos de 50 anos. Entre as principais causas estão os maus hábitos da população. Saiba mais com a médica coloproctologista doutora Nayara Ribeiro.
Câncer de intestino em pacientes jovens. Hora de entender um pouco mais com a doutora Nayara Ribeiro, coloproctologista. Seja muito bem-vinda, doutora Nayara. Muito obrigada, Rafa, pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar de um tema tão importante como esse e que tem aumentado muito a incidência no Brasil e no mundo. Doutora, por que o câncer de intestino acomete jovens? Então, Rafa, isso é uma questão que o mundo inteiro está tentando descobrir. Dietas ricas em carboidratos, alimentos processados, ultraprocessados, um hábito de vida sedentário, não realizar atividade física, carnes assadas na brasa, isso tem aumentado muito a incidência de câncer de intestino, principalmente em pacientes jovens. E quais os sintomas e diagnóstico dessa doença? Os sintomas, Rafa, eles variam muito de pessoa para pessoa. Geralmente, a maioria dos cânceres de intestino, infelizmente, são descobertos numa fase tardia e os sintomas muitas vezes como dor abdominal, massa palpável, anemia crônica e sangramento já são evidentes. O ideal, Rafa, é que se faça um diagnóstico precoce. Quais os tratamentos disponíveis, doutora? Quando o câncer é descoberto nas fases iniciais, às vezes tratamentos menos invasivos com ressecções endoscópicas ou através de exames de colonoscopia podem curar o paciente. Quando a doença já está em estado avançado, temos várias opções de tratamento e o câncer de intestino ele é curável em mais de 90% dos casos. Cirurgias minimamente invasivas, videolaparoscopia, robótica, quimioterapia, radioterapia, que vai depender de acordo com o grau, o estadio da doença. Doutora Nayara, muito obrigada pelas informações aqui no Você Melhor. Rafa, eu gostaria de agradecer primeiramente o convite. Eu atendo na cidade de Montes Claros, sou proprietária da Clínica Proctos. Será um prazer poder receber você e prevenir você de ter o câncer de intestino. A realização do pré-natal representa um papel fundamental na prevenção e identificação precoce de doenças, tanto maternas quanto do feto, permitindo o desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo os riscos da gestante. Entenda melhor com a ginecologista e obstetra doutora Júlia Alckmin. Bom dia, Gui. Bom dia a você, telespectador do Você Melhor. Hoje estamos aqui com a doutora Júlia Alckmin, ginecologista e obstetra. Bom dia, doutora Júlia. Bom dia. Gostaríamos de saber o que é pré-natal? Olha, o pré-natal é um período que a gente acompanha a paciente desde a consulta ali pré-concepcional, durante toda a gestação e o acompanhamento no puerpério, que aí são até 45 dias após o parto. Desde quando a pessoa pretende engravidar, que a gente já começa a fazer alguns exames, algumas avaliações, durante todo o período e contempla também o pós-parto. E de quanto em quanto tempo são as consultas? Olha, o Ministério da Saúde preconiza que primeiro haja uma consulta, né? O ideal é que a gente faça 3 meses antes de tentar engravidar. Aí a gente faz consultas de 4 em 4 semanas até a 32ª semana. Da 32ª semana a gente faz consultas quinzenais até 36 semanas e semanais até o momento do parto. E qual a importância do pré-natal? O pré-natal é muito importante porque a gente consegue detectar problemas ali na gestante, no feto, a gente faz o acompanhamento específico de cada pessoa. A gente fala que nem é só para a mãe e o feto, porque desde a consulta de pré-natal é que a gente vai desenvolver melhor esse feto que vai nascer. A gente consegue detectar doenças que a gente consegue agir e melhorar a vida futura desse bebê que está por vir. Então, sobre o estilo de vida da mãe, sempre há mudanças. Sempre há mudanças. A gente aconselha, por exemplo, uma mãe tabagista a parar ou diminuir o uso do cigarro. Nós aconselhamos mudança de dieta, mudanças comportamentais, atividade física é muito bem-vinda. Orientamos tudo, todo o estilo de vida que ela vai ter, desde o início, que ela tem que manter também aí depois dessa gestação. Doutora Júlia, gostaria muito de agradecer pela presença aqui no Você Melhor. Obrigada. Atendo de forma presencial em Belo Horizonte e atendo online para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. O queixo duplo, ou a famosa papada, como é mais conhecida, causa um grande desconforto estético. O problema é mais comum a partir dos 30 anos, quando o corpo reduz a produção de colágeno, levando o tecido a perder sustentação. A lipoaspiração é um processo que pode reverter essa situação com a remoção de gorduras superficiais. A doutora Isabela Arrieiro detalha o procedimento. Confira. Sabe aquele papinho que gera aquele desconforto estético?
Então, é hora de entender um pouco mais sobre a lipo de papada com a doutora Isabela Arrieiro. Seja muito bem-vinda, doutora Isabela. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no programa. Espero esclarecer todas as dúvidas. Doutora, o que é o famoso queixo duplo, a chamada papada? Então, Rafa, a flacidez, o acúmulo de gordura nessa região abaixo do queixo, também conhecida como papada, né? E ela está associada ao excesso de peso, a fatores genéticos, ao processo de envelhecimento, então não necessariamente só em relação ao sobrepeso. E qual é o tipo de tratamento indicado? O tipo de tratamento indicado no caso da papada é a lipoaspiração manual e a lipoescultura, que é a remoção da gordura da região e o contorno do ângulo da mandíbula. Mas em muitos casos, a gente precisa associar o tratamento de lipoaspiração e lipoescultura a um tratamento com ultrassom microfocado para tratar os casos com mais flacidez. Quais os resultados esperar desse tratamento, doutora? Os resultados da lipoaspiração da papada são surpreendentes. A remoção da gordura e o contorno da mandíbula trazem um rejuvenescimento e emagrecimento facial. Após o procedimento, já conseguimos ver um resultado imediato surpreendente. Mas a gente precisa da colaboração do paciente no pós-operatório para que o resultado seja favorável. Então ele tem que usar a faixa cirúrgica, fazer as consultas de pós-cirúrgico com a fisioterapeuta para tratar a fibrose. Doutora Isabela, muito obrigada pela presença aqui no Você Melhor. Obrigada a você, Rafa. Obrigada a toda a equipe do Você Melhor pelo convite. O meu Instagram vai estar aparecendo na tela. A todos vocês que se interessam pelo procedimento e querem saber mais, podem me seguir nas redes sociais. Vai ser um prazer receber vocês em Curvelo, que é onde eu atendo presencialmente. O acúmulo de tártaro nos dentes é muito prejudicial. Inflama a gengiva, levando ao sangramento, mau hálito, retração e até mesmo perda óssea. Quem faz uso de implantes e próteses fixas também precisa de cuidados por conta da chamada doença periodontal, que provoca a perda óssea. A cirurgiã dentista, a doutora Ana Carolina Assis, ensina o que fazer diante dessas situações. Confira. Olá, Gui Moreira! Olá para você que me acompanha aqui. Atualmente, os pacientes já estão familiarizados com alguns conceitos da odontologia e um deles é o tártaro. Ele é formado quando a placa bacteriana não é removida de forma adequada e calcifica devido à presença de cálcio em nossa saliva. Após esse processo, apenas com uma consulta no dentista e uma raspagem com os instrumentos corretos que o tártaro é devidamente removido por completo. A presença dele é muito prejudicial, pois inflama a gengiva, levando ao sangramento, mau hálito, retração das gengivas e até mesmo perda óssea. Por isso, é tão importante estar sempre em dia com as consultas com os dentistas, uma vez que a falta deste cuidado pode levar à perda dos dentes e dos implantes. Alguns pacientes, por fatores genéticos, hábitos deletérios, pela própria composição da saliva, estresse e doenças sistêmicas, como a diabetes, apresentam uma maior predisposição a formarem o cálculo dental, entre outras consequências da doença periodontal. Este é o nome da condição em que o paciente apresenta uma maior quantidade de formação de tártaro, sangramento nas gengivas e perda óssea em seus dentes e implantes. É importante ressaltar que mesmo após a instalação de implantes e próteses fixas, é importante que o paciente tenha atenção com os cuidados e limpeza de suas próteses, pois ainda podem ocorrer consequências da doença periodontal e perda óssea ao redor dos implantes. Por hoje, eu fico por aqui. Até a nossa próxima conversa. A partir dos 25 anos, o corpo diminui a produção de colágeno. É quando devemos pensar na reposição da proteína, importante para manter a elasticidade da pele. Tratamentos preventivos podem ser a melhor opção, mas qual a técnica a escolher? A indicação depende muito do grau de flacidez e da perda natural do volume no processo de envelhecimento, de acordo com a doutora Paula Nicole. Vamos ver. Olá, Gui! Olá para você que me acompanha por aqui. Hoje o assunto da nossa conversa é o estímulo de colágeno. Prevenção ou tratamento? Esse procedimento estético já diz o que ele é: um estimulador dessa proteína importantíssima para a elasticidade dos nossos tecidos. A partir dos 25 anos, a produção desta proteína começa a diminuir e já é um momento para começar a considerar tratamentos preventivos. Então, o certo é estímulo de colágeno para prevenção
e tratamento, e não ou. Depois dos 40, é ladeira abaixo. Intensifica-se muito essa perda de firmeza, elasticidade, então os tratamentos são mais intensivos. E para isso temos várias técnicas para estimular o colágeno, que são os lasers, a radiofrequência, o ultrassom micro e macrofocado, o microagulhamento e os bioestimuladores de colágeno injetáveis. Por hoje fico por aqui, lembrando que caso tenham dúvidas, só me mandar no meu Instagram. O Você Melhor MG deste domingo vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência. Confira as nossas edições locais em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da Band Minas. Até lá!